és fiel em todo o tempo. Aleluias. Pode se sentar, queridos. Que presença maravilhosa do Senhor. Fala para quem está ao seu lado. Deus tem mais para você nessa noite. Não precisa ouvir a voz de Deus. Diga amém. Abra comigo a sua Bíblia em Josué, capítulo de número 1. Glória a Deus. Livro de Josué, capítulo de número 1. Que coisa maravilhosa. Esse fiel em todo o tempo. Quem crê que esse Deus é fiel, diga amém. Eu sou muito prova disso, muito prova disso. Não tenho nem palavras para agradecer a Deus. Vamos lá. Josué capítulo 1, versículo 1. Glória a Deus. Domingo que passou, nosso último domingo, eu falei sobre o chamado de Moisés. Não sei se você esteve aqui no Porto domingo, né? Mas domingo eu falei sobre o chamado de Moisés. E hoje é o último dia que nós estamos falando sobre chamado, sobre propósito, né? E essa palavra que eu vou comentar com vocês hoje, ela fala do substituto de Moisés, que foi Josué, que pegou uma grande missão e o Senhor deu graça para ele e ele cumpriu a missão. E vamos falar um pouco sobre isso hoje. Josué capítulo 1, versículo 1 diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão. Jordão é o nome de um rio que fica no sul de Israel. Passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar em que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. 4. Desde o deserto, desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol será o vosso terra. Esse é o versículo 5 que eu vou ler, que foi o que Deus colocou no meu coração, que diz assim: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Vamos falar em voz alta esse versículo, vamos todos juntos? Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Aí vem o versículo 6 que fala assim: esforça-te, entende, bom ânimo, para que tu farás a este povo, porque tu farás a este povo herdar a terra que eu jurei a seus pais, que eles dariam. 7. Então somente esforça-te, entende, muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Apenas até aqui. Fala conosco, Senhor, nessa noite. Essa é a tua hora, Senhor. E como eu oro todas as vezes, mais uma vez te peço, Senhor, usa a minha vida, traga uma palavra clara, uma direção, através dessa palavra de hoje, Senhor. E nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus. Diga glória a Deus. Josué, ele foi, o texto vai falar que ele foi servo de Moisés, está lá no versículo 1. Josué foi alguém que andou com Moisés. Ele ficava à porta de Moisés. Moisés tinha ali a sua tenda onde ele ficava, e Josué estava sempre na porta da tenda de Moisés. Ele aprendeu muitas coisas com Moisés. Ele aprendeu como liderar, ele aprendeu a depender de Deus, ele aprendeu a orar, ele aprendeu a confiar em Deus. Moisés, quando morre, já tinha 120 anos.
Josué agora tinha essa responsabilidade de ser usado por Deus para conduzir o povo para a terra prometida, para fazer esse povo conquistar, para fazer esse povo viver tudo aquilo que Deus tinha prometido pela boca de Moisés, que esse povo viveria. A responsabilidade que Josué tinha não era uma responsabilidade simples. Moisés, ele não foi um homem comum. A Bíblia, quando fala de grandes homens, entenda, a Bíblia fala que teve 11 homens que receberam o nome, o título de homem de Deus. Nem todos receberam esse título, homem de Deus. Hoje em dia parece muito comum alguém falar que fulano ou que fulana é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Biblicamente apenas 11. E desses 11, Moisés recebe esse título. No Antigo Testamento, o nome mais citado é o nome de Moisés. Na verdade, em toda a Bíblia, depois do nome de Jesus, o nome que mais aparece é o nome de Moisés. Mais de 840 vezes vai aparecer o nome dele. Josué agora tinha que ser o seu substituto. E como ser substituto de um homem tão cheio de Deus? Como ser substituto de um homem que Deus orava e Deus mandava maná no deserto? Como ser substituto de um homem que orava e Deus preparava a rocha para que saísse água? Como substituir um homem que subia no monte para orar e daqui a pouco no monte se via raios, trovões? Como substituir um homem que quando descia do monte ele precisava cobrir o seu rosto com um lençol de tanta glória que estava no seu rosto? Josué não sabia como fazer. Josué não tinha noção como seria isso. É interessante que às vezes o Senhor nos chama e nós não temos noção de como vai ser. Hoje a nossa igreja está completando 22 anos para a glória de Deus. 22 anos. E há 22 anos atrás, quando o Senhor me chamou, eu tinha 21 anos de idade. Eu não tinha noção do que Deus faria. Eu não tinha noção que teria um dia que o Senhor me levaria para o outro lado do mundo para fazer um projeto com crianças na África. Eu não imaginava. Eu imaginava que um dia Deus me colocaria para fazer um trabalho nas ruas, como esse trabalho que nós fazemos. Eu não imaginava o tanto de lutas que nós passaríamos. Eu não imaginava o tanto de decepções, o tanto de traições que eu teria que lidar ao longo dos 22 anos que eu estou aqui para cumprir a vontade do Senhor. Eu não imaginava. Josué não imaginava as dificuldades. Josué não sabia como as coisas iriam acontecer, só que ele tinha uma promessa de Deus sobre a vida dele. E qual que era a promessa de Deus que o Senhor deu para ele? Onde você colocar as plantas dos vossos pés, eu vou abençoar. Da mesma forma que eu fui com Moisés. Não se preocupe, eu também serei contigo nessa noite. Deus está falando com você nessa noite. Ele está falando no teu coração. Não se preocupe, porque onde você colocar os seus pés, onde você colocar as suas mãos, será abençoado por Deus. Da mesma forma que Deus foi com Moisés, que Deus foi com Josué, que Deus foi com Davi, que Ele foi com Pedro, com Paulo, com João, Ele também é contigo. Não temas, o Senhor é contigo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir a Deus. E o versículo 5, que é o versículo que eu quero comentar nessa noite, ele começa dizendo: ninguém se susterá diante de ti. Vão tentar parar você, mas não vão conseguir parar você. Vão tentar parar você, mas essas pessoas não conseguirão te parar. Situações vão acontecer para tentar te parar. Situações difíceis vão acontecer para tentar fazer você recuar, mas eu serei contigo, diz o Senhor. Situações vão acontecer para você ter desânimo. Situações vão acontecer
achar que eu te deixei, situações vão acontecer para você achar que eu não sou fiel, mas não temas, eu estou contigo, diz o Senhor, para você nessa noite, em nome de Jesus, aleluia. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Ninguém se susterá diante de ti, vírgula, todos os dias, repita comigo, todos os dias. O que significa isso? Aleluia. Todos